Olá, querido aluno, seja bem-vindo à segunda parte da sua aula do vocabulário Everyday Things, ou seja, coisas que a gente faz no nosso dia a dia. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre algumas expressões que você pode utilizar no dia a dia para fazer perguntas, para também responder, e é claro, não é tudo, mas já é um bom começo para você começar a se comunicar. A primeira expressão diz o seguinte, preste atenção na parte que está em negrito. How often do you read the newspaper? Essa frase significa: com que frequência, lembra do how often, você lê o jornal? Você também poderia perguntar: How often do you watch TV? Ou você pode mesclar com qualquer uma das coisas que a gente usou antes, né? Que a gente aprendeu na primeira parte dessa aula. How often do you make breakfast? Com que frequência você faz ou você prepara o café da manhã? How often do you watch Netflix em vez de watch TV? Com que frequência você assiste Netflix? Ou então, how often do you send a message to your friend? Com que frequência você envia uma mensagem para o seu amigo? Enfim, as opções são muito grandes. Aqui a gente pode compor várias frases. Então, nessa parte aqui, a gente estrutura o how often do you e você pode completar com o que você quiser. Quando você quiser saber com que frequência alguém faz alguma coisa. Se você for responder isso dizendo com tantas vezes por semana, ou tantas vezes por mês, tantas vezes por dia, você que vai saber a frequência, né, das suas respostas, ou você vai ter que saber o que a pessoa falou com você, você pode utilizar 3 or 4 times a week. Isso é só um exemplo. Por exemplo, 3 ou 4 vezes por semana. Ou seja, a palavra times significa vezes. E para dizer o por semana, no inglês, nós utilizamos o a. Então, digamos que eu substituísse isso aqui por 5 vezes por mês. Ficaria da seguinte forma: 5 times a month. Eu substituo o week, que é semana, por month, que é mês. Aqui eu gostaria também de deixar claro para você que quando você for falar 3, 4, 5, 6, 20 vezes, você sempre utiliza o número e a palavra times. Mas existem duas exceções. Se você for falar uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por dia, você utiliza a palavra once. Once já significa uma vez. Ou seja, se eu dissesse a seguinte resposta, uma vez por semana, eu falaria once a week. Quando você quer falar 2 vezes, também temos uma exceção. E a exceção se dá pelo twice. Twice significa 2 vezes. Ou seja, se você quisesse dizer 2 vezes por semana, você falaria twice a week. Lembra de anotar isso em algum lugar para que você lembre mais para frente, tá? Lembrando que é uma exceção. Uma vez, once. 2 vezes, twice. 3 ou mais vezes, 3 times, 4 times, 5 times, 6 times, e assim quantas vezes você achar necessário. Dando sequência, a nossa próxima expressão, também é muito importante para a gente falar de coisas do dia a dia, é o what time. What time significa que horas. What time? What time do you get up? What time do you go to work? Que hora você levanta? Que hora você vai para o trabalho? E mais uma vez aqui temos diversas composições para fazer. Que horas você conversa com um amigo? What time do you talk to a friend? Que horas você limpa a casa? What time do you clean the house? E assim, infinitas possibilidades que você pode montar aí dentro da sua cabeça usando what time, quando você quer saber que hora que alguém faz alguma coisa. Para responder, você pode, obviamente, infinitas possibilidades,
mas digamos que você vai usar as horas. Então, já adiantando um assunto aqui que a gente vai ter uma aula só para isso dentro de alguns dos nossos módulos, a gente vai falar at antes de horas, at 7 o'clock. 7 o'clock significa 7 horas. 7 em ponto, não tem minutos. Então, a gente só vai usar o o'clock quando eu tenho uma hora que não tem minutos. 7, 8, 9, 10, enfim. E aqui ele usou um advérbio de frequência. O normally é o normalmente. Ele é irmãozinho do usually, do never, do often, do always. Então, você pode usar ele também, o normally, tá? Para responder, mas não é obrigatório. Então, nesse caso, ele falou que às 7 horas, normalmente. Lembrando que a resposta aqui pode variar para qualquer hora que você quiser. Esse é apenas um exemplo, você que vai montar dentro da sua cabeça as diversas possibilidades. E depois que a gente estudar a aula de Telling the Time, que é falando as horas, isso aqui vai ficar ainda mais fácil para você. Por fim, a gente vai falar sobre o how. O how significa como, de que maneira, how. Lembrando que não é o how quando não uso para comparação, que seria o como de comparativo. A gente usa o how no sentido de que maneira, de que forma. Então, how do you go to work significa como você vai para o trabalho. How do you go to work? Poderia ser how do you go to your house, para sua casa. Poderia ser how do you go to the office, para o escritório. E aqui eu estou perguntando de que forma que isso acontece. E você pode responder de várias formas, naturalmente. Você pode usar um advérbio de frequência, porque às vezes você não faz sempre a mesma coisa, então você pode usar um usually. E quando você vai falar o meio de transporte que você utiliza, a gente sempre utiliza no inglês a palavra by. Então, para dizer de ônibus, nós falamos by bus. De trem, by train. De carro, by car. Então, a pessoa geralmente vai de alguma forma, seja de ônibus, seja de trem ou seja de carro. Mas para todos os meios de transporte, nem que seja avião, você vai usar by. A única exceção que nós temos aqui é a que eu vou escrever na tela agora para você. Quando você quer falar em inglês a pé, você simplesmente não vai usar o by. Você vai usar o on. E você vai usar a palavra foot, que significa pé. Ou seja, on foot significa a pé. Então, digamos que você vai a pé para o trabalho. E alguém pergunta para você, how do you go to work? Você responde, on foot. É a única situação em que você não precisa usar o by. Você vai usar o by para outros meios de transporte. Mas a pé você usa on foot. Importante também falar aqui que essa pergunta estão todas moduladas para que você pergunte isso para alguém. Mas você pode muito bem perguntar sobre um terceiro. Então, digamos que você queira falar com que frequência ele lê o jornal. How often does he read the newspaper? Digamos que eu quero saber que hora a Joana levanta. What time does Joanna get up? Digamos que eu quero saber aqui como o Francis vai para o trabalho. How does Francis go to work? Mais uma vez, para quem sabe trabalhar com as estruturas, as possibilidades são infinitas. É só você ir montando na sua cabeça e você vai chegar na pergunta que você quer fazer com quem você estiver conversando. Certo? Essa foi a última parte da nossa aula de Everyday Things, que é um vocabulário bem iniciante e necessário demais. E eu peço que agora você vá assistir a correção dos exercícios, né? Você pode fazer junto enquanto vai corrigindo ou como você preferir. E a gente se encontra então na aula de correção de exercícios.